Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que mais de 98% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal e não deixam o like? Sua inscrição e seu like são muito importantes para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e divulgar ainda mais o meu trabalho. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e me ajude a divulgar essas histórias incríveis. No ano de 1973, o voo 820 da Varig sofria um dos piores acidentes da história. Foram 123 mortos e apenas um passageiro sobrevivente. Esse homem fez algo que salvou a sua vida. Então, conheça hoje a história do voo 820 da Varig, que aconteceu no ano de 1973. Ricardo Trajano estudava engenharia em Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele era músico e um amante do rock. Foi então, na década de 70, que seu grande objetivo seria alcançado. Ele queria conhecer Londres, que na época era o berço do rock, com bandas como Beatles, Pink Floyd e Rolling Stones. Aquela viagem para Londres seria o primeiro voo de Ricardo Trajano, que foi pesquisar qual ambiente do avião era mais seguro. Depois de pesquisar, ele percebeu então que o fundo do avião era um ambiente mais seguro em caso de acidentes aéreos. Foi então que ele comprou suas poltronas nos últimos lugares do avião. A aeronave era um Boeing 707 da extinta empresa Varig. Ricardo Trajano, então, sentou na fileira à frente dos 17 comissários que estavam na aeronave naquela época. As tripulações eram bem mais numerosas naquela época e perto de Ricardo, bem à frente de sua poltrona, estava um artista da época bem famoso, Agostinho dos Santos. Óbvio que todo mundo na aeronave reconheceu aquele artista. Agostinho dos Santos era um ícone, um grande sucesso na época. Também perto de Ricardo Trajano, sentou-se a filha do embaixador da Índia no Brasil. Eles residiam na região de Brasília e Ricardo desenvolveu uma afinidade muito grande com essa moça. Ambos tinham a mesma idade. Ele achou uma moça muito interessante e inteligente, e acabaram ali desenvolvendo uma amizade durante o voo. Até então, a viagem estava tranquila e agradável no voo 820 da Varig. Ricardo até visitou a cabine do piloto 2 vezes. O trajeto da viagem seria feito com uma escala no aeroporto de Orly, em Paris, na França. Foi quando, faltando 5 minutos para a chegada do avião no aeroporto, uma fumaça branca começou a vir do banheiro do fundo, bem onde Ricardo Trajano estava sentado. Logo de cara, ele percebeu que havia algo de errado. Os comissários começaram aquela movimentação com o extintor, tentando apagar o fogo. Tentavam controlar o que estava acontecendo. Pediam para que toda a tripulação tivesse calma e permanecessem sentadas com o cinto. O avião estava a menos de 5 minutos do seu destino final. Então, as pessoas estavam tranquilas e não imaginavam o que estava por vir. Simplesmente por instinto, Ricardo Trajano decidiu levantar da poltrona e ir até a cabine do piloto. A fumaça começou a aumentar dentro da aeronave. Então a situação começou a ficar desesperadora. Foi então andando pela aeronave enquanto os demais passageiros permaneceram sentados, até porque esses são os protocolos de segurança. Os comissários não deixaram ninguém ficar de pé. Apenas Ricardo Trajano, além dos comissários, estavam andando pela aeronave. Ricardo então foi andando em direção à cabine. Para ele, o caminho já era familiar. Ele já havia conhecido não só a cabine, como todo o avião. Naquela época, na década de 70, era comum os passageiros conhecerem a cabine do avião. Os protocolos de segurança eram muito diferentes do que são hoje. No momento em que Ricardo Trajano chegou na cabine, ele tomou uma bronca do comissário-chefe, que disse a ele que ele não poderia ficar de pé
e que tinham que sentar em sua poltrona e afivelar o cinto. Mesmo assim, Ricardo Trajano foi teimoso e não ouviu as recomendações. Era o seu instinto dizendo. Enquanto isso, todos os outros passageiros estavam sentados em suas poltronas. Ele não sabia, mas ele estava ouvindo a sua intuição e o seu instinto de sobrevivência. Ele ficou então ali parado entre a primeira classe e a cabine do piloto. E a situação começou a ficar ainda pior. A fumaça, que antes era branca, se tornou uma nuvem escura, uma fumaça densa, negra e tóxica, começou a tomar conta do avião. As pessoas estavam sentadas em suas poltronas com cintos afivelados, inalando aquela fumaça tóxica. Os passageiros sentados estavam passando por um processo de asfixia. Bastava inalar uma vez aquela fumaça e a pessoa já se sentia paralisada. Na segunda vez, respirar aquela fumaça era letal. Os comissários estavam agitados e tentando ali resolver a situação. Entraram num silêncio. A fumaça negra e tóxica começou então a chegar na frente do avião, onde Ricardo estava. De repente, Ricardo Trajano percebeu que não dava para ver nada dentro do avião. Ele se sentiu mal e caiu no chão da aeronave. Naquele momento, Ricardo Trajano fechou os olhos e procurou manter a calma. É meio difícil a gente imaginar uma pessoa tentar manter a calma naquela situação. Mas ele colocou isso na sua mente o tempo todo. Precisava manter a calma nesse momento difícil. A fumaça embaixo é mais rarefeita, e isso facilitou para que Ricardo conseguisse respirar um pouco. Até porque, enquanto ele estava no chão, os passageiros estavam sentados e na mais densa fumaça. Toda a vida de Ricardo começou a passar em sua cabeça, enquanto ele tentava se acalmar. Ele lembrava de sua família, dos amigos, e pouco a pouco ele sente a morte o abraçando naquela situação desesperadora. Não se ouvia mais nada no avião. Não se ouviam mais os gritos, nem barulhos, nada. Estava num silêncio total no voo 820 da Varig. Ricardo sentia que a aeronave estava inclinada, quase que 90 graus, e mesmo assim ele tentava manter a calma, porque sabia que o piloto possivelmente estava tentando pousar o avião o mais rápido possível. Nessa altura, até a cabine do piloto já estava tomada por fumaça. Ele ouviu um dos copilotos abrindo uma pequena fresta de uma janela para conseguir respirar ao menos um pouco, e então pousar a aeronave em máxima segurança possível. Todos os comissários estavam na cabine junto com o piloto para conseguir respirar, enquanto os passageiros que estavam no meio do avião estavam morrendo asfixiados. Nesse momento, a tragédia já havia se estabelecido. Os pilotos tiveram que ser frios e manterem a calma. Então eles decidiram não descer as máscaras de oxigênio, até porque o oxigênio é totalmente inflamável e possivelmente explodiria a aeronave. Agora, a única chance que restava era poder pousar a aeronave antes dela explodir. A essa altura, não dava mais tempo de esperar chegar no aeroporto. Foi então que o comandante Gilberto Araújo fez uma manobra com a aeronave e, desviando de uns fios de alta tensão e também de um vilarejo, conseguiu pousar o avião em uma plantação de cebola. No momento em que o comandante Gilberto conseguiu pousar a aeronave, Ricardo desmaiou. O avião, então, já pegando fogo, teve partes do teto da fuselagem começando a cair sobre as pessoas. Se houvesse algum sobrevivente, alguma pessoa inconsciente, estaria ali sendo carbonizada nesse momento. As chances de sobrevivência começaram a diminuir cada vez mais. Enquanto Ricardo estava deitado inconsciente, partes da fuselagem pegando fogo bateram nas suas costas, causando queimaduras graves. Sua sorte que não pegou no abdômen, onde ali os órgãos são vitais.
Ele permaneceu então naquele forno por pelo menos 10 minutos, até que chegasse o corpo de bombeiros. Os resgates aconteceram e Ricardo acordou no hospital, depois de um coma de 30 horas. Ele havia inalado muita fumaça e seu pulmão estava bem comprometido, mas milagrosamente ele conseguiu se recuperar. A princípio, pensavam que ele fosse um dos comissários, até porque a região onde ele estava no avião era a região onde ficava o piloto e os comissários. Foi então que deram a notícia à sua família de que ele havia morrido. No hospital, com muita dificuldade, Ricardo pegou uma caneta e quase que psicografou os contatos de sua família. Foi então que os médicos descobriram que ele era Ricardo Trajano e não um dos comissários. O comissário que eles haviam confundido com ele havia morrido no voo. Quando sua família estava fazendo os preparativos para o enterro e para o velório, foi então que aquilo que era uma tragédia se tornou uma notícia maravilhosa. Ricardo Trajano estava vivo. Haviam várias pessoas famosas e influentes no voo 820 da Varig, mas infelizmente não houve nenhum passageiro que sobreviveu. Apenas Ricardo Trajano, além de 10 tripulantes. Segundo informações da perícia e dos relatos da época, o acidente havia se iniciado porque alguém jogou uma bituca de cigarro em um dos lixos do banheiro. Ricardo não demorou muito para entender a dimensão do que havia acontecido, até porque naquele momento os médicos diziam que estavam tudo bem, e ele imaginava que outras pessoas haviam sobrevivido, as pessoas que estavam junto com ele. E o fato mais bizarro dessa história é que se Ricardo Trajano não tivesse ouvido o seu instinto, ele com certeza estaria entre os mortos. Hoje, Ricardo Trajano dá palestras por onde vai, para contar a sua história incrível. O voo 820 da Varig deixou, infelizmente, 123 mortos e 11 sobreviventes no ano de 1973. Essa é mais uma história que certamente deixa qualquer pessoa intrigada. Ricardo Trajano nasceu de novo, o único passageiro sobrevivente do voo 820 da Varig. E você que chegou até aqui, já conhecia a história do voo 820 da Varig? Deixe aí nos comentários que eu quero saber se você já conhecia ou não e o que achou dessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos para que eu possa trazer mais histórias surpreendentes como essa. Quer ter a sua história contada aqui? Envie para o e-mail que está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Então até a próxima. Tchau!